Joia. Então, já a gente volta com você. E aí, agora eu passo, então, a palavra aqui para a Milene Delian. E aí, Maicon e Érica do Splan, a gente vai fazer aqui a dobradinha daqui a pouco, tá? Milene, por favor, o palco digital é seu. Olá, bom dia. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos, agradecer poder fazer parte deste importante evento, agradeço ao Carlos, à equipe da Splan, né? Eu trabalho com consultoria municipal desde 2003. Eu fui a primeira empresa do Centro-Oeste a fazer esse tipo de assessoria, né, para prefeituras, porque já naquela época eu detectei essa demanda, né? Era um mercado muito carente de tudo. Então, muitos recursos eram perdidos por falta de mão de obra especializada. E comecei a trabalhar em 2003, fiz assessoria para a Federação Goiana de Municípios aqui do estado de Goiás, acompanhei todo esse processo, né, de profissionalização que nós ainda passamos por ele, né, mas antigamente era um pouco mais complicado. Eu fico muito feliz em ver atualmente um movimento municipalista tão consolidado. É muito, muito gratificante ver isso, porque nós sabemos que isso resultará na melhoria dos serviços públicos lá na ponta, né, para a população local. E eu quero apresentar para vocês, eu montei uma apresentação rápida sobre uma visão geral do processo de gerenciamento desses convênios e contratos de repasse. Porque é importante, eu sempre explico isso quando eu começo a trabalhar com o cliente, porque ele tem que ter uma noção geral. Ele não precisa entender de tudo, ele não precisa ser expert. Para isso ele tem nós, técnicos, né? Mas ele tem que ter uma visão geral. Até porque ele tem que saber de quem que ele vai cobrar determinada demanda, determinado projeto que não anda, o que deu falha. Ele tem que saber de quem que ele vai cobrar aquilo. E para que ele saiba cobrar, ele tem que ter uma visão de como isso funciona. Então, eu vou partir aqui para o nosso compartilhamento de tela, tá? Onde eu vou mostrar para vocês a apresentação que eu fiz aqui. Meu Deus, cadê minha apresentação aqui? Aqui, pronto. Vamos lá. Visão geral, né, do processo de convênios federais. Primeira coisa, o que é o convênio, né? Um contrato de repasse, eles são quase irmãos, né? É um textinho que já vem aí, tudo quanto é apostila, mas é a entrega, né, de um recurso de um ente para o outro ente, sem que decorra a determinação de transferência financeira, né? Ele não decorre de determinação constitucional. No contrato de repasse, né, entra em figura a ação da mandatária da União, que no caso é a Caixa Econômica Federal. Existe uma legislação específica, a Caixa ela cobra algumas taxas que no convênio a gente não tem, a gente tem no contrato de repasse, exemplificando nesse último ano agora, uma licitação, por exemplo, que a gente lança errado alguma coisa, faltando, nós pagamos uma taxa de R$3.000 quando ela é rejeitada, né? Já no convênio a gente não tem esse tipo de pagamento de taxa, ok? E agora nós vamos então passar para essa fase, as fases do convênio. Por que eu gosto de colocar sempre para vocês? Eu gosto de fazer uma analogia com a nossa vida, né? Com a vida nossa, desde o início aí da nossa infância, né? Então nós temos aqui o momento da gestão inicial, que é o momento que está engateando tudo, né? É o momento, então, em que a gente faz a gestão ao Orçamento Geral da União. É o momento, então, que entra a análise da LOA, né, da LDO, a compatibilização da LOA federal com a LOA municipal, a solicitação de emendas à gestão 1, que é o que nós estamos fazendo neste momento, né, e o mapeamento, posteriormente, das emendas alocadas pelos parlamentares. Sempre com uma conclusão bem grande nesse momento inicial, mas o que é isso? Análise da LDO. O que uma consultoria, né, a equipe da prefeitura tem que fazer? Eu tenho que ler a LDO, porque ali eu vou conseguir ver as premissas de contrapartida. A contrapartida é dada na LDO. As vedações são dadas na LDO. Então, eu tenho que fazer a análise da LDO, né? Na LOA, o que eu vou analisar? Os programas, eu vou conhecer os programas. E no PPA também, que eu nem coloquei aqui, mas está na fase anterior, né? A gente vai conhecer os programas que cada ministério tem, né? E o valor determinado para aquilo ali. A partir disso aí, eu vou partir para o quê? Para a compatibilização com a minha LOA,
né, a lua do meu município, eu tenho que ter aquela dotação orçamentária consignada na minha lua. Caso eu não tenha, eu não vou poder executar esse recurso. Óbvio que existem vários instrumentos aí ao longo do ano que podem ser, né, colocados, o prefeito manda um projeto de lei para a Câmara aprova isso aí, mas sempre é bom evitar, né, é bom quando o prefeito já encaminhar a equipe, né, encaminhar a lua municipal para a Câmara, que ela já tem uma previsão, né, mais ou menos em conformidade com os programas do governo federal. Isso aí vai facilitar. Infelizmente, lá em 1900 bolinha, eu já perdi recurso por falta de compatibilização da LOA estadual, federal, com a municipal. Infelizmente, isso já me aconteceu aqui. Né? Feito isso, fizemos a análise, o que nós vamos fazer? A gestão inicial dessas emendas. Para que a gente faz essa gestão? Número 1, para nortear o parlamentar quanto às demandas municipais. O que eu preciso? Né? Então, a partir do momento que eu coloco meu ofício lá e falo para ele que eu preciso construir uma quadra, por mais que ele não coloque aquilo carimbado para mim, ele pode colocar genérico, né, fazer uma emenda maior, e posteriormente, no segundo momento de gestão, que é no ano que vem, ele faz a indicação no CIOP desse recurso para a gente, né? Ele já sabe que eu vou precisar daquilo, então ele já faz a genérica dele com outros municípios que também vão precisar daquilo, e já conseguindo aquilo na LOA para a gente. Eu fui assessora de orçamento também na Câmara, né? Então eu fazia muito essa parte para parlamentares, não só com as emendas, mas muito crédito suplementar, etc. Tudo isso eu trabalhava também na época que eu fiz assessoria lá. Então a gente faz esse momento inicial de gestão de emenda, né? A gente faz a gestão esse ano para o recurso sair no ano que vem. E, ao final do ano, até o dia 31 de dezembro, apesar que esse ano o nosso orçamento está todo atrasado, né? Nós não temos nenhum cronograma ainda lá dentro do site da Câmara, já era para ter ocorrido desde o dia 20 de outubro, mas como estamos em pandemia, né? Mas, enfim, feito isso aí, os parlamentares, então, vão colocar as emendas e nós vamos passar, então, a fazer um mapeamento dessas emendas. Onde foi que eles colocaram esses recursos, tá? E aí, então, a gente sai dessa fase engateando, a gente vai para a nossa infância. Na nossa infância, que é no início do próximo ano, a gente faz a gestão inicial das emendas, né? A gestão 2 das emendas. A gente vai novamente lá, encaminha novamente os ofícios e faz novamente as mesmas solicitações. Só que dessa vez, já tendo mapeado a LOA, já sabendo o que eles colocaram. Porque é o que eu sempre digo, não adianta a gente pedir o que a pessoa não tem. Né? Até para pedir, a gente tem que saber pedir, a gente tem que ter inteligência para pedir. Se o parlamentar colocou dinheiro, né, só para pavimentação, eu vou pedir um lago para ele? Ele não vai conseguir me dar aquilo. Então, eu tenho que ter inteligência para pedir e para fazer esses ofícios. E o que nos subsidia com essa informação é o mapeamento da emenda que a gente faz. Posteriormente a isso, ainda na fase da gestão inicial, né? Nós temos aí o acompanhamento dos programas. A gente tem que ficar entrando na plataforma ou no aplicativo, né? Tanto na plataforma Mais Brasil, que eu coloco aqui como P mais B, que é o antigo Siconv, né? Como também no sistema do FNDE, FNS, Cidadania, né? São outros sistemas. A gente tem que ficar acompanhando a abertura de prazos. E existe um prazo legal para isso aí, tá? Então, a gente acompanha isso aí. Abriu o programa, né? O que é a abertura de programa? O parlamentar, então, colocou a emenda para a gente no sistema CIOP, o sistema, então, encaminha para o Ministério aquilo ali, e o Ministério coloca o nosso município como beneficiário daquele recurso. Aí o programa abre um código de um programa onde eu tenho condições de entrar e montar a proposta, tá? Então, sempre é feito isso aí. Então, eu faço o cadastro da proposta dessa forma. Tem como eu cadastrar uma proposta sem abrir um programa no ano? Não, não tem como. Eu tenho que esperar o Ministério abrir. 1900 antigamente, né? Como é que a gente fazia isso? Era tudo no papel, não existia esse sistema, né? O Siconv ele veio em 2007 para a gente. Eu trabalho desde antes, na época do papel, e nós, então, a gente montava o plano de trabalho e protocolava isso no Ministério, gerava o número de protocolo. Com o Siconv, a gente tem que aguardar o Ministério abrir um programa e ali a gente faz aquele cadastramento. Carlos, qualquer coisa me avisa aqui se eu exceder o meu tempo, por favor, tá? Porque às vezes eu posso exceder aí. Mas
Então, nessa gestão inicial, acompanhamos os programas e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cadastramento das propostas. E neste momento, a gente vai compatibilizar o objeto do programa ao projeto que eu quero fazer. Eu vou ter uma estimativa de valores, eu já tenho que pensar na titularidade do terreno, tá? Licenciamento ambiental, porque não adianta eu montar uma proposta para um local cuja titularidade não é minha, não é do município. Eu vou perder esse recurso lá na frente, tá? Então, a gente já tem que pensar isso nesse momento inicial. Na verdade, quando eu começo a montar um projeto, neste momento do cadastro da proposta, eu já faço o planejamento, já penso como é que vai ser toda a execução até a prestação de contas. Eu já faço esse microplanejamento, óbvio que não sai, né, da forma como a gente quer, mas grande parte a gente consegue seguir, né? E o que é essa compatibilização ao objeto do programa? Muitas vezes, inclusive, eu sou chamada por alguns parlamentares, colegas, para fazer isso aqui, porque alguns municípios montam a proposta, mas eles não conseguem fazer o quê? O encaixe orçamentário. A gente tem que encaixar. A gente tem que pegar o que eu quero e encaixar naquela rubrica orçamentária, no objetivo daquele programa. Eu tenho que justificar e fazer esse encaixe. E parece ser simples, porque muitas pessoas copiam o colo, mas não é simples, né? Então, a gente realmente tem que entender de programa, tem que ler todos os cadernos de programa de todos os ministérios. Então, para mim, eu tenho uma facilidade porque, como eu já trabalho há muitos anos, eu conheço cada programa desde que foi implantado, né? Mas eu sugiro que peguem os programas de 2010, 2011, FNDE, portarias antigas, porque aí vocês vão conseguir entender a evolução de cada programa e o que foi alterando ali e o que foi melhorando ou não ali. E a questão das vedações aqui que eu trago por último. O que é isso aqui? Governo federal, nós, na LDO, tá? Trazido isso já há alguns anos, eu não lembro desde quando, mas é vedado a gente conveniar para equipamentos o valor abaixo de R$100.000 e para obras abaixo de R$250.000. Então, não adianta solicitar para um parlamentar um recurso para fazer uma obra cujo valor seja abaixo de 200 mil. Não vai passar, você vai perder esse recurso. Apesar que a maioria das assessorias parlamentares já informam isso aí aos municípios. Mas eu já vi casos em que foi dado 100 mil para equipamento e na hora de montar o projeto houve uma redução de um determinado equipamento e ficou com 98 mil. O que aconteceu? Foi perdido. Infelizmente, ficou abaixo e não pôde prosperar, ficou abaixo do limite, né, estabelecido pela LDO. E saindo daqui, então, a gente passa, voltamos à nossa proposta, a gente então vira adolescente. Enfim, chegamos aqui na nossa adolescência. Na nossa adolescência é o momento normalmente em que ocorre o empenho, né? Ele após a aprovação do plano de trabalho, aquela primeira aba dos convidados ali, quando ela está preenchida e aprovada, já pode ocorrer o empenho. Ultimamente, o empenho já está seguido do convênio, né? Da contratação, da publicação no Diário Oficial da União. Mas, normalmente, né, o primeiro estágio da despesa pública é o empenho, né, e ele ocorre normalmente após o plano de trabalho. E é o momento, então, que a gente já pode começar a apresentar projeto de engenharia, fazer a inserção, seja a equipe de engenharia que faz, tem um módulo de projeto básico, onde o pessoal da engenharia da prefeitura insere o projeto inteiro ali, inclusive planilha orçamentária. Eu sempre instruo que quem faça isso seja engenharia, porque quando vai lançar a planilha orçamentária, normalmente sempre dá problema de arredondamento. E nós, consultoria, não temos competência técnica para resolver isso, porque muitas vezes eu posso tentar resolver esse problema de arredondamento no item que vai dar problema no final. Então, é sempre no final da planilha, né, no orçamento geral. Então, é sempre sugerido que a equipe de engenharia do município realize a inserção do projeto ali. E também é o momento em que a gente tem inserção de AMT, inserção de chancelas diversas, cada tipo de projeto tem que ter um checklist diferente, cada tipo de obra emana um tipo de documentação, um rol de documentação diferente, tá? Então, alguns a gente tem que ter subida, bombeiro, licenciamento ambiental, e tudo isso a gente já começa a providenciar neste momento. Óbvio que o ideal é que a gente já tenha isso. Mas isso é o ideal, isso é o sonhado. O possível, o real, o que ocorre na prática, normalmente, pelo menos aqui em Goiás, é dessa forma, né? Então, após o empenho que a gente começa a seguir isso aí.
Para essa questão da gente ter o projeto de engenharia pronto com antecedência ou feito posteriormente, né? O que acontece? É interessante sempre no planejamento a gente já ter esse projeto de engenharia. Mas, além disso não ser uma realidade nossa, né, por N motivos, N questões, nós temos outras situações aí. Eu exemplifico com esgoto. Tá? O projeto de esgoto é um projeto caro, 300, 400 mil reais o projeto de esgoto. Infelizmente, eu já atendi municípios onde eu consegui a liberação do recurso para fazer o esgoto, né? Só que existia o projeto de engenharia, só que o projeto era antigo, era de 15 anos atrás, onde a prefeitura pagou essa fortuna para fazer na época, certamente. Eu não sei como eu trabalhava nessa época, nesse município. Mas, enfim, quando saiu o recurso, esse projeto estava obsoleto. Nós não podemos utilizar o projeto. E a legislação ambiental havia mudado. Então, muita coisa que foi feita naquele projeto, nós não podemos também reutilizar, né, utilizar porque a legislação ambiental alterou e nós tivemos que mudar a área da ET e N outras coisas. Então, também são situações que nos acontecem. Saindo disso, então, a gente chega aqui no nosso convênio, querido, enfim, a publicação do DOU. A partir deste momento, o recurso é nosso. O empenho cai. O convênio não. O convênio, ele só é rescindido quando nós, municípios, não conseguimos atender os prazos e damos impedimento técnico aí na proposta, né? Então, nós temos, enfim, a nossa publicação do convênio. O que a gente vai fazer neste momento? É o momento em que nós teremos a aprovação do projeto de engenharia, a autorização para licitar. Eu posso solicitar antes de aprovar o projeto de engenharia? Não, não pode licitar. Nós só podemos licitar após a aprovação do nosso projeto de engenharia preferencialmente, ok? Inserção da licitação e do contrato na plataforma Mais Brasil e o envio, né, para aceite dessa licitação. Nós teremos a aprovação, então, do nosso licitatório, do nosso contrato, ou rejeição, né, onde dá os 3 mil reais quando é Caixa Econômica, contrato de repasse, né, de taxa. E nós vamos, então, para o recebimento da primeira parcela de recursos. Só após o recebimento dessa primeira parcela de recursos é que nós podemos iniciar as obras ou emitir a ordem de fornecimento do equipamento. Isso está na portaria 558. Então, por favor, não inicie nenhuma obra antes de ter o recebimento da parcela e autoriza o início de obra ou aquisição de equipamentos. Tem muito prefeito que está saindo agora e já está querendo fazer essa aquisição sem ter recebido essa primeira parcela ou parcela única. Não façam isso, porque provavelmente vocês terão problema na prestação de contas. E vocês que estão saindo é que serão os responsáveis por isso, ok? E agora nós vamos para a nossa fase adulta, né? No momento da execução disso aqui, do convênio em si. É o momento que a gente tem a elaboração dos boletins de medição, solicitação de saque, solicitação de nota fiscal para o fornecedor. A nota fiscal, ela não é a nota fiscal comum, ela tem que, a legislação determina que ela tem que ter alguns itens, como o número do convênio, é obrigatório. Eu, em 2000 e pouco, quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu peguei uma prefeitura para ajudar na prestação de contas, e ela teve a prestação de contas porque não constava o ateste na nota fiscal e o número do convênio. Ela teve a prestação de contas rejeitada e a gente depois conseguiu fazer carta de correção. Mas sei depois de 2 anos, porque quando eu conheci esse pessoal, eu fui auxiliá-los. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. A gente faz, então, a inserção na plataforma Mais Brasil dessa documentação, solicitação de saque, nota fiscal, documentação fiscal da empresa, tá? É sempre bom já colocar certidões, consulta 6, consulta TCU, coloquem tudo já no momento de fazer o pagamento, tá? E aí nós vamos ter a autorização de desbloqueio, nós vamos realizar o pagamento ao fornecedor. Esse pagamento é feito dentro da plataforma Mais Brasil, com a senha do gestor financeiro e do ordenador de despesa, normalmente prefeito e secretário de finanças, tá? Nós fazemos a elaboração dos relatórios na plataforma Mais Brasil, fazemos também a gestão de repasse, quando o recurso acaba, a gente solicita mais repasse ao governo federal, né? Fazemos também, neste momento, a prorrogação de vigência, né, termo de aditivo, tudo é feito nessa hora, e a questão de alteração, reprogramação e atualização de projeto, mais adiante eu vou falar mesmo que neste momento da execução aqui. E saindo daqui,
A gente chega, então, na nossa fase da prestação de contas, né? Já estamos ali na nossa terceira idade, velhinho. Será que acabou, né? Estou cansado já. Bom, neste momento aqui, é o momento que a gente elabora os relatórios finais da plataforma Mais Brasil. A gente solicita o resgate do saldo remanescente. A gente não pode usar esse saldo remanescente, tá? Não pode reaproveitar. A gente solicita o resgate dentro da própria plataforma e ali a gente faz a devolução para o Tesouro Nacional e para uma conta de livre movimentação da Prefeitura, né? A gente elabora os formulários de prestação de contas, cada ministério é de um jeito, cada um tem a sua normativa. A Caixa trabalha com o rol de documentação, a SUDECO, a SUDENE, os demais, cada um trabalha com um rol diferente de documentação. Inclusive, até na fase anterior ali, a fiscalização é feita, eu falei aqui, dentro do aplicativo Fiscalização Mais Brasil. As fotos georreferenciadas todas são feitas dentro desse aplicativo, né? E já vem aqui para a prestação de contas também. A gente faz a inserção dessa documentação complementar nessa fase, envia para análise e faz o atendimento de eventuais diligências. Enfim, a gente chega ao final do convênio, do contrato de repasse, ao final da prestação de contas, né? E o que pode acontecer nisso? A gente pode ter uma rejeição, caso a gente tenha executado alguma coisa errada, fora do prazo, pagado fora de vigência, e vários outros problemas que infelizmente acontecem, né? Acontecem quando a prefeitura não tem assessoria, não tem conhecimento. Onde eu trabalho, graças a Deus, não. Nós podemos ter a rejeição da prestação de contas e é o momento, então, que a gente faz a apresentação de uma defesa administrativa. Nós podemos, então, ter a aprovação de contas depois disso, a aprovação de contas direta, e o convênio vai para o status concluído. E aí vocês podem pensar, acabou, está concluído o meu convênio. Não acabou. Nós temos que fazer a guarda de toda a documentação do nosso prefeito. Ao sair da prefeitura, digitalize tudo, por favor. Porque a guarda tem que ser feita durante 10 anos. E por mais que essa prestação de contas esteja aprovada e concluída, no período de 10 anos, a qualquer momento, caso ela receba alguma denúncia, ela pode ser desarquivada, reanalisada e rejeitada. E isso, eu já passei por essa situação com alguns convênios, ok? Então, guardem a documentação, porque se isso ocorrer, vocês terão como comprovar a execução adequada e correta daquele recurso no período de 10 anos. E após, então, a nossa guarda de 10 anos ficou concluída, não tivemos nada e tudo mais, então, nós vamos para o status arquivada. Neste momento, enfim, acabou o nosso convênio. Neste momento é que morre o convênio. Mas até então, ele pode dar problema. Por isso que a gente tem tanto gestor que foi prefeito em 2002, 2003, que até hoje tem problema. Porque até hoje está dentro desse rol. Uma coisa que é comum de acontecer no Ministério é que depois que eles fazem a aprovação da prestação de contas, eles não fazem alteração para o status concluída ou aprovada lá dentro do sistema. É uma nota de lançamento que é feita no CIAP. Normalmente eu coloco ofício e peço para eles fazerem, porque quanto antes eles fizerem isso, eu vou reduzir o meu tempo de guarda, né? Então, já consigo ficar com menos tempo nesse processo andando. Então, resumindo, nós temos aqui as nossas 4 fases. A gestão, né, que é onde a gente faz o mapeamento de OGU e emendas, o conveniamento, que é onde a gente tem a aprovação da licitação, a execução, que é onde a gente tem os pagamentos, e a prestação de contas, onde a gente faz a devolução de saldo. Óbvio, de uma forma muito resumida, tudo que eu falei aqui, mas para dar uma noção geral de tudo que acontece. Aqui eu trago um resumo que eu fiz da portaria 558, eu consolidei ela com a portaria 424, onde traz todos esses resumos. Isso aqui eu deixo até na minha mesa, tá? E se vocês quiserem, está acessível o PDF nesse link aí, o pessoal da Spam pode passar para vocês também, né? Onde eu já deixo tudo, fica de mesa para lembrar ali os prazos, né? Os níveis, quais são os níveis, qual a questão da reprogramação, da atualização, alteração, como é que é feito, quando é feito, se é possível, a questão de equipamentos, que hoje em dia não é feito mais pela Caixa, até o ano passado passava pela Caixa, agora já não passa mais, né? No passado, ano retrasado. Enfim, agora é direto com o Ministério, a Caixa não faz mais contrato de repasse com equipamento, apenas obra, né?
As condições de celebração, que a gente tem que ter o plano de trabalho aprovado, a gente tem que ter licenciamento ambiental, a gente tem que ter a documentação de titularidade do terreno, né, e tudo mais. Então, tudo isso aqui eu já trago nesse documento, aqui a parte 2 dele, que fala sobre a questão da cláusula suspensiva, que hoje em dia ela é improrrogável. Então, quando a gente assina o convênio, o contrato de repasse, nós temos até o dia 30 de novembro do ano, tá, para poder fazer a aprovação do projeto de engenharia. Se não quiser, perdeu o recurso, infelizmente. Então, nós temos que ter uma atividade maior ainda da equipe de engenharia, salvo nos prazos, nos projetos da saúde, que o prazo é de 24 meses. E aí tem a vigência, né, que a gente pode ter nos convênios aí, de acordo com o nível, a questão da licitação do autorizo de obra, como é feito, os desbloqueios e as vistorias, né, nas obras abaixo de 750 mil, por exemplo, as vistorias só são feitas no último pagamento aí, né, e nos demais nós temos outras formas de vistoria. Então, isso aqui eu deixo aí para vocês. Maravilha. Né? Agradeço a oportunidade aí, eu espero não ter estourado muito o nosso prazo, perdão. Não, tranquilo. Tudo certo. Muito obrigada, viu, Milene? Daqui a pouquinho continua aqui conosco, tá? Que daqui a pouquinho a gente faz aqui a nossa rodada aqui de comentários finais, tá bom? E aí eu chamo agora o Maicon Damasceno